Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Eu estava tentando me preparar para pregar uma mensagem diferente nessa manhã aqui. Algo que eu até havia meio que, entre mim e o pastor Giovanni, a gente até meio que havia sinalizado. E o pastor Giovanni nunca encomenda pregação, ele nunca diz, olha, prega isso, prega aquilo. Ele nunca faz isso comigo, ele nunca fez isso. Ele sempre deixa o Espírito fluir, sempre. Mas a gente estava conversando e a gente até vinha pensando em alguma coisa, eu vinha pensando em alguma coisa, só que pelo que ele, o profeta de Deus, falou hoje de manhã, Deus confirmou algo diferente em meu coração e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos falar sobre uma mulher que é gente boa demais, porque toda mulher que tem esse nome é gente boa. Ana, minha xará. Toda Ana é legal, gente. Tem os defeitinhos, mas com o tempo você vai aprender a amar. Amém? 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 Tá difícil, hein? Confirma, gente. Entender aqui, entendeu? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em, eu já ia dizer não. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler a oração que Ana fez ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugam hoje por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aleluia. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará a força do seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Louvado seja Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta é a tua palavra. Por favor, fale conosco. Eu particularmente te peço que cesse de falar a carne e o sangue, para que apenas a voz do Espírito Santo ecoe nos 4 cantos deste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Assente aí no seu lugar. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram aquela velha expressão corriqueira no meio evangélico? Satanás não atira pedra em árvore que não tem frutos para dar. Todos nós já ouvimos isso. Quando a gente chora, quando a gente é perseguido, quando a gente sofre, toda vez Deus envia alguém, ou mesmo uma pessoa que não é religiosa, ou que não é cristão, que não tem muito bem a palavra, e isso não está na palavra necessariamente dessa forma, mas mesmo alguém que é completamente desconectado espiritualmente, Deus sempre envia alguém, e a gente está sempre, reiteradas vezes, ouvindo esse ditado. Atrás não atira pedra em árvore, se não tem fruto para dar. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre quanto maior é o fruto, maior é a pedra. A pedra só é muito grande e Satanás está atirando, ou as pedras têm sido muito insistentes, porque o fruto é muito bom. Porque esse vai ser um fruto poderoso. É por isso que a pedra é grande. É por isso que são muitas pedras, porque o fruto é abundante. O fruto que ainda vai nascer vai ser abundante, vai ser poderoso.
A palavra de Deus nos fala da história de Ana, que foi a mãe de Samuel. Samuel é alguém que a palavra... Nós costumamos nos lembrar de Davi, na verdade, como homem segundo o coração de Deus. O que nós geralmente não atentamos nessa história de 1 Samuel é que Samuel, se Davi foi um rei, foi um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 3 do livro de Samuel, de 1 Samuel, que Samuel é o sacerdote segundo o coração de Deus. O sacerdote. Samuel foi um cara impressionante. Samuel está para Davi, assim como João Batista esteve para Jesus. Glória a Deus. João Batista preparou o caminho para o Senhor. Ele preparou para o Senhor um povo. Ele pregou a palavra de Deus e preparou para o caminho de Jesus nesta terra um povo. Ele habilitou para o Senhor um povo preparado em seu coração para receber Jesus. Samuel foi o sacerdote de Deus, que preparou o povo para receber o reinado que Deus queria instituir sobre a vida do povo de Israel. Samuel foi esse sacerdote, segundo diz a palavra, literalmente, segundo o coração de Deus. Ele não foi um sacerdote qualquer. Ele não foi um sacerdote que simplesmente estava ali por fazer, ou que tinha caído de paraquedas naquele ministério. Não. Ele foi um fruto preciosíssimo que Deus separou e escolheu a dedo ali para que pudesse exercer aquela função. Principalmente nesses dias tão difíceis. Principalmente nesses dias tão complicados. É por isso que a palavra diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, que enquanto Eli, o sacerdote que era o sumo sacerdote dessa época, enquanto Eli era vacilão, Samuel, o filho de Ana, era o escolhido de Deus. Aleluia. Ele era o sacerdote escolhido segundo o coração de Deus. Então, nós podemos dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Samuel era um sacerdote. Aleluia. Samuel era o sacerdote. Principalmente nessa época. Que época? Uma época em que a Bíblia nos mostra que Israel vinha de um processo de desgaste espiritual muito grande. Muito grande. Desde os tempos de Juízes, Israel sempre teve uma liderança espiritual personificada, um personagem, né? Principal, personificado no personagem, vai, isso aí. Israel sempre teve uma liderança espiritual que era personificada em alguém. Alguém que era separado por Deus para ser o protagonista da história, que nos remetesse à liderança de Jesus em nossas vidas. Assim como Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele foi o grande líder da nação na sua época. Ele quem gerou, pela graça de Deus, a nação na sua época. De Abraão vieram os judeus. E de repente, nele se constituiu a aliança. Ele é o personagem principal no Antigo Testamento dessa aliança que foi constituída. E depois de Abraão vieram vários outros líderes. Veio Moisés, que foi o protagonista da história em relação à libertação do povo de Israel do Egito. Veio Josué, que foi o protagonista da história em relação à ocupação do povo de Israel na terra de Canaã. E de repente, depois de Josué, e todas as vezes que o povo tinha um grande líder, um forte líder, o povo seguia pianinho, mais ou menos, né? Vamos assim dizer, vamos entender. O povo seguia mais ou menos a cartilha, é verdade? Tinha um líder, recebia de Deus, ele dizia, é assim, pronto. E o povo seguia a cartilha. Às vezes tinha aquele grupinho que se rebelava, que não sei o que trazia aquela confusão, mas de repente Deus confirmava a unção na vida daquele líder. Tinha as pessoas, o remanescente fiel, que ia lá e conseguia recuperar a bola de volta e dizer, a bola está conosco, não vem com a tua rebeldia para cá, cala a boca. E era assim, mais ou menos, que acontecia a história do povo de Israel. Mas de repente, quando Josué morreu, se levantou um tempo na face da terra em que, de tempos em tempos, Deus mandava líderes diferentes. Esse foi o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes é um tempo, depois você vai lá dar uma olhadinha, lê toda a história interessante. O tempo dos juízes é um tempo em que Israel era um negócio assim meio de aquele círculo vicioso.
Israel pecava, caía, Deus mandava as nações inimigas para dar um coro em Israel, é assim? Então vai lá, inimigo, e bate nele de novo. E o inimigo ia lá e escravizava e maltratava. Isso, pela dor, Israel se quebrantava e orava e clamava a Deus. Aí daqui a pouco Deus mandava um juiz. Assim ele mandou Tiniel, ele mandou Débora, ele mandou vários juízes. Ele mandou Gideão, mandou Sansão, mandou vários juízes. E a época dos juízes era essa época em que Israel vivia altos e baixos espirituais. E isso causou um desgaste, a meu ver. Isso causou um desgaste espiritual muito grande na nação. Porque nos dias de Samuel, a palavra nos diz, no capítulo 3, no versículo 1, do livro de 1 Samuel, que nesses dias, a palavra de Deus, nos dias em que Samuel estava sendo preparado para vir ao mundo, a palavra de Deus havia se tornado escassa. E a profecia era rara. Era um negócio assim que era difícil você achar um homem de Deus, como o pastor Giovanni, que ele assim passa e ele fala uma besteirinha aqui. E você, rapaz, Deus falou comigo. Ele fala um oi. E você recebe aquele negócio assim, rapaz, Deus falou comigo. Olha, esse oi do pastor Giovanni tem mistério. Era raro encontrar esse negócio naqueles dias. Era raro demais. Não tinha profetas em abundância. A palavra era escassa. E foi para esse tempo que Deus estava preparando esse grande líder, esse grande sacerdote, esse grande juiz, que foi Samuel. Esse seria um fruto muito caro. Foi para um tempo como esse, de palavra escassa, de cansaço espiritual, de profecia rara, de raros homens de Deus. Foi para um tempo como esse que Deus estava preparando a vinda de Samuel. Para um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo que as pessoas cocheavam entre vários pensamentos. Ora elas estavam acreditando piamente que Deus era o Senhor e que eles tinham que manter a aliança. Ora eles estavam acreditando que Baal, sei lá, era Deus, ou que os deuses das nações inimigas podiam ter uma paquerinha com eles. Foi para esse tempo, para esse povo de coração dúbio, que Deus estava preparando enviar Samuel para preparar o caminho de Davi, o verdadeiro rei escolhido por Deus naquela época. A palavra de Deus nos mostra que foi esse Samuel que, num tempo em que as coisas, espiritualmente falando, eram tão escassas desse jeito, foi esse Samuel que Deus escolheu. Principalmente num tempo em que o principal sacerdote da nação era um homem como Eli, que você já deve ter ouvido falar tantas vezes. Um homem de um ministério que tinha tudo para ser o ministério mais promissor, talvez um dos mais promissores da história de Israel. Mas Eli foi um homem que teve um ministério bem fracassado. Bem fracassado. Porque, em primeiro lugar, como diz o capítulo 2 de 1 Samuel, ele preferiu amar mais aos filhos do que ao Senhor. Ele preferiu, como sacerdote, privilegiar mais os filhos do que honrar a aliança com o Senhor. Bem aí o ministério dele ruiu. Bem aí o ministério dele ficou fracassado. E bem aí a história de Israel nos mostra que Israel ficou sem uma forte liderança espiritual. Sem alguém que realmente pudesse falar no nome do Senhor aquilo que era de fato a palavra do Senhor. Porque um cara que está lá como sumo sacerdote, ele prefere privilegiar os filhos do que honrar a sua aliança com Deus. E com Deus, meu irmão, não tem essa de, mas Deus entende, é filho. Mas Deus entende, é marido. Mas Deus entende, é esposa, querida. Deus foi quem instituiu a família. Mas no lugar de Deus, ninguém pode se assentar, porque só Ele é o Senhor. É como disse Jesus, está lembrado? São as palavras dele, não minhas. Lá em Lucas. Ninguém que não aborrecer. Aborrecer no sentido de não é fazer pirraça, mas ninguém que privilegiar. Foi nesse sentido que Deus disse, privilegiar mais fulano. Ou, como o Senhor falou literalmente, ninguém que não aborrecer. Seu pai, sua mãe, seus filhos, e até seu cônjuge. Por amor do meu nome, é digno, meu Deus. Se não deixar essa galera todinha, por mais importante que seja, em segundo lugar, para que eu possa ocupar o primeiro lugar na sua vida, não vai ser digno. Pode ser um netinho que, meu Deus, o vovô mais ama. Aquela coisa, tem que amar mesmo, gente.
amor é algo de Deus. Mas é só amando a Deus acima de todas as coisas que nós vamos saber amar o próximo como a nós mesmos. Só assim. E a palavra nos mostra que Eli foi esse sacerdote, que o problema dele, principal, foi porque ele sabia quem os filhos dele eram. Os filhos de Eli eram as coisas mais perversas que nós podemos imaginar. Pensa, infelizmente, né? A história se reproduz. Você já deve ter conhecido algum líder espiritual, seja pastor, seja padre, seja qualquer tipo de banda que ele toque. Você já deve ter conhecido alguém que veste a capa da religião para disfarçar o seu mau caratismo. Não conheceu? Você não já conheceu um líder espiritual, aquele que é pilantra? Está em todo lugar, em todos os ramos, ou mesmo nas profissões a gente conhece. Conhece o policial bom e conhece o policial mau. A gente conhece o médico que é legal e o médico que é triste. A gente conhece, em todas as profissões, a gente conhece jornalistas legais. Eu posso falar da minha área, jornalistas que são legais, que são escassos, e conhece um bando de jornalistas que só Jesus para dar graça. A gente conhece. É verdade? Em todas as profissões, em todos os ramos, a gente vê o positivo e o negativo. Na igreja também é assim. Tem o pastor, que é uma bênção de Deus, e tem aquele pastor que só Jesus para dar um jeito na vida dele. E olha que às vezes tem uns por aí que a gente conhece que esse daí já atingiu o ponto sem retorno. Onde ele vai, não tem mais volta. Eli, o problema dele é que ele sabia que os filhos dele eram esse tipo de pastor. Esse pastor perverso. Esse pastor cruel. Esse pastor ganancioso. Esse pastor avarento. Esse pastor que na hora que o povo está lá sacrificando a oferta e o dízimo no altar, ele vem com um tridente, e a palavra fala literalmente tridente. Eles tinham um tridente. Gente, quem anda com tridente é Satanás. Na figura popular, quem anda com tridente é Satanás. E eles, como se fossem servos do diabo, eles mandaram fazer um tridente, eles tinham um garfo. E com esse garfo, todas as vezes que o povo ia sacrificar no altar, eles pediam para que seus assistentes fossem lá, e antes que a gordura fosse queimada, eles pediam para pegar a carne crua do jeito que tivesse, com gordura e tudo, e separasse para eles. E Israel, conforme a palavra de Deus nos diz em Levítico, tinha uma lei séria. A gordura pertencia ao Senhor. Meu irmão, Deus gosta de picanha, daquela bem gorda. A gordura perto de Deus sabe o que é bom. A gordura pertencia ao Senhor. Está entendendo? Aquela parte mais gostosa é de Deus, ninguém trisca. E o homem não podia triscar dela. Aí sabe o que eles faziam? Eles chegavam lá, sabendo disso, que era uma lei séria em Israel. Eles, com o tridente que eles tinham, mandavam seus assistentes irem lá e pá, garfavam a carne. Corrupção. Usar das coisas que são consagradas a Deus para o seu bel prazer, para o seu benefício próprio. A gente conhece, a gente já viu alguns testemunhos por aí dessa forma. Alguns manipuladores que brincam com a fé do povo. A gente já viu, mas só que isso dá em todo lugar. A gente sabe disso. Os filhos de Eli eram esse tipo de sacerdote. E eles não só faziam isso, gente, como eles também estupravam mulheres. E Eli sabia disso. Porque o povo, todas as vezes que os filhos de Eli faziam seus maus feitos, o povo ia lá falar para Eli: olha ali, hoje teus filhos passaram dos limites. Existiam mulheres que elas ficavam à porta da tenda do tabernáculo. Algumas delas, pode ser que elas comercializassem algumas coisas, ou pode ser que elas estivessem ali, talvez, para atender algumas necessidades, até às vezes dos próprios sacerdotes. Talvez, às vezes, quando uma estola, sei lá, rasgava, estava lá a mulher para prestar um serviço. Muitas delas poderiam ser viúvas, talvez estivessem ali buscando assistência da tenda do tabernáculo e ficavam sempre à porta. O fato é que era comum naquela época, quando o tabernáculo estava alojado em Siló. Siló era o centro religioso da época. Ainda não era Jerusalém, Davi ainda não tinha vindo. Siló, uma cidade que ficava a norte mais ou menos de Jerusalém, era o centro religioso da época. E era em Siló que a tenda do tabernáculo havia sido estabelecida.
Nessa época ainda não tinha o templo. A palavra de Deus, então todas as vezes que eu falar templo, se eu trocar e falar templo, você já sabe que a tenda do tabernáculo se movia. E estava nesta época estabelecida em Siló. E todas as vezes que as mulheres estavam ali na porta da tenda do tabernáculo, a palavra nos diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegavam aquelas mulheres e eles forçavam para ter relações sexuais com aquelas mulheres. Dá para acreditar nisso? E dá para acreditar que Eli, quando ele ouvia falar esse tipo de coisa, sabe qual era a forma de ele corrigir os filhos? Gente, eu já falei isso aqui, é um princípio jurídico. Vocês, quem é do ramo, sabe mais do que eu. Eu sempre cito isso nas minhas pregações, porque esse é um dos princípios assim, que mais faz sentido para mim. O agravo tem que ser proporcional ao dano. Se tiver algum advogado aí vai saber falar melhor desse princípio. Tem que ser proporcional, não é verdade? Se a falha te causou um prejuízo de 50 mil, o desagravo tem que ser proporcional. A correção tem que ser proporcional, 50 mil. Pelo menos. E tem que se considerar todo o prejuízo que você teve, não é verdade? Assim também é na hora de corrigir os filhos. Se o filho fala uma besteirinha desse tamanho, você que é pai e mãe vai saber falar disso melhor do que eu. Você vai lá e corrige desse tamanho. Se o filho fala uma besteirona desse tamanho, aí, meu irmão, castigo é mais sério. É um negócio assim de um mês sem internet. É um negócio assim de um mês sem... Não é verdade? É um negócio assim que a mão tem que pesar. Porque foi uma besteira desse tamanho, não foi desse tamanho. Eli, na hora que ele ia corrigir os filhos, era assim: oh, meus filhos, oh, Jesus, filhinho, olha, não faz isso. Eu chego a imaginar ele falando: não faz isso, olha, se o homem pecar contra o homem, existe a justiça dos homens. Mas se o homem pecar contra Deus, ai, 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 hein? Ai, 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 olha, Deus vai pegar vocês, olha, olha. Gente, os homens estavam estuprando mulheres que eram raptadas na porta do templo. E é assim que se corrige. Israel tinha lei para isso. Israel tinha leis duras e rígidas para isso. E ele fazia vista grossa. Sabia que os filhos estavam graçando, estavam enfiando o pé na jaca, estavam graçando no pecado, estavam indo fundo, estavam cometendo alto grau de iniquidade na porta do templo. E o pai não fazia nada. O menino estava ali, pegando todas e todos, e o pai não fazia nada. O menino estava ali desviando tudo quanto era tipo de dinheiro, todo tipo de recurso do templo, que era para adoração a Deus em primeiro lugar. Depois era para atender a necessidade dos sacerdotes. É para isso que serve. Para adoração a Deus em primeiro lugar. Para mostrar que a nossa vida, toda a nossa vida, está conectada no altar. Toda, inclusive a financeira. É um ato de adoração da parte do crente. Diz-me oferta. Só que é para que nós possamos realmente manter acesa a chama da adoração em nosso coração, também através dessa área. Também, veja bem o que eu estou dizendo. E também é para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja manutenção da vida dos sacerdotes que organizam as coisas do templo do Senhor. E também é para que se assista aos pobres e às viúvas, e aos órfãos e aos necessitados, e por aí vai. Eli sabia disso. E ele sabia que os filhos faziam, não só o contrário, eles iam fundo na questão do pecado. E ele corrigia assim: ai, 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 hein? Ai, 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 papai do céu vai se zangar. Pensou um negócio desse, gente? A camarada devia ser apedrejado até a morte. Olha, ai, ai, ai. Ah, pastora, mas é difícil. O que foi que a gente falou aqui ainda agora? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. Deus sendo honrado em primeiro lugar. Depois a honra vem na vida das outras pessoas que não servem. Foi nessa época, para esse cenário, que Samuel foi enviado. E a palavra de Deus diz que Samuel era um profeta, um juiz, tão poderoso, que nesse momento, como diz a Bíblia, no capítulo 3, nesse momento em que a palavra era escassa, foi nesse momento que Samuel, sendo ainda, conforme o historiador Flávio José vai dizer, um menino de 12 anos. A Bíblia não diz a idade, mas os indícios históricos, os relatos históricos, o Flávio José vai dizer
que Samuel, na época que ele ouviu a primeira vez a voz de Deus, ele tinha 12 anos. Pensa no fruto, cara. Pensa num fruto poderoso. Um menino que ouve a palavra de Deus e que interpreta e que profetiza a palavra com 12 anos. Esse é um fruto muito caro, gente. Esse é um fruto grandioso. A palavra de Deus nos diz que a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, ele estava deitado. Já estava se preparando para dormir, ou talvez já tivesse adormecido, não sei. E de repente ele ouve uma voz chamada e diz: Samuel, Samuel. Ele, como era ainda muito jovem, um menino, uma criança ainda, no máximo um pré-adolescente, uma criança. Ele, como era uma criança, ele sem saber de onde vinha aquela voz, ele vai lá no sacerdote Eli. Sim, senhor, o que o senhor quer? E ele diz: meu filho, eu te chamei, vai dormir. Segunda vez Deus chama ele: Samuel, acorda aí, vai. E ele pensando que é o sacerdote, ele disse: sim, senhor, o senhor me chamou? Não te chamei, meu menino, vai dormir. Terceira vez, mais uma vez, ele vai lá no sacerdote ali, depois que ele ouve a voz do Senhor, sem saber que é do Senhor. Aí é que o sacerdote ali, cabeção, foi entender: ah, isso é Deus falando com esse moleque. Meu filho, faz o seguinte: se a voz te chamar uma próxima vez, fala assim, ó: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Na quarta vez, Samuel foi responder para Deus dessa forma. Então Deus debulhou o rosário todinho para ele. Disse: olha, Samuel, é o seguinte, eu já tenho enviado uns profetas na casa de Eli para dizer que a geração dele vai passar. Eu já tenho enviado uns profetas na casa de Eli para dizer que a geração dele vai acabar. Eu já tenho enviado uns profetas na casa de Eli para dizer que ninguém da casa dele vai restar. E eu queria te chamar, Samuel, você, Samuel, com 12 aninhos, conforme diz José. Você, Samuel, 12 aninhos, está entendendo, meu filho? Sim, senhor. Você, com 12 aninhos, vai dizer para esse marmanjão velho, que já é Eli, cujos olhos já estão começando a se escurecer de tão velhinho que ele já está, para esse marmanjão que está no ministério há muito tempo, você vai dizer para ele que a casa dele, toda a palavra que eu falei contra a casa dele, está prestes a acontecer. Não vai sobrar ninguém. Eu dei tempo para ele, eu preparei o caminho para ele. Ele foi honrado por mim. Ele foi muito honrado por Deus, porque ele foi o primeiro de uma linhagem sacerdotal, descendente de Arão, que não veio da linhagem de Finéias, o filho de Arão. Veio de uma outra linhagem, de um outro filho de Arão, cujo nome me fugiu agora. Ele foi o primeiro. Olha que honra, gente. A tradição se quebrou na vida de Eli. Porque a tradição era, ó, só os descendentes desse ramo aqui de Arão. E de repente, quando chegou a vez de Eli, que não era desse segmento, desses filhos de Arão, Deus disse assim: não, manda Eli, que era um segmento de outra perna de Arão. Está dando para entender? Manda Eli. É Eli que vai ser o sumo sacerdote. Olha que honra. Olha que glória que ele recebeu de Deus. Em minha tradição se quebrou para que eu possa fazer o trabalho do Senhor. E na minha vez eu enfio o pé na jaca, porque eu não posso corrigir meu filho, porque meu filho, meu Deus, o menino é um vasinho de porcelana que se eu triscar vai quebrar. Eu tenho a oportunidade concedida por Deus de fazer o trabalho do Senhor. E na minha vez, por causa dos outros, por mais que filho seja filho, mas por causa dos outros, eu vou deixar de honrar o meu Deus, que me amou primeiro e que me escolheu para esse ofício. Foi isso que ele fez. E Deus disse para Samuel: vai, Samuel, e diz para ele que eu virei a ampulheta, a terrinha da ampulheta já desceu, o tempo dele se esgotou, e está chegando uma época em que adeus, Maria Cotinha, como dizia minha sogra, minha filhada sogra, a avó do meu esposo. Adeus, Maria Cotinha. Acabou para ti, já deu. Porque eu dei tempo, eu tive misericórdia, eu honrei, e ele não honrou nada disso. Então, ao invés de ele corrigir, Deus disse isso para Samuel, com 12 anos, conforme a história extra-bíblica nos diz. Então, ao invés de ele me honrar primeiro, ele vai honrar filho. Samuel, eu não engulo esse tipo de coisa não. Vai lá e diz para ele: Samuel, menino, imagina só, no dia seguinte, ele chega para ele e fala: meu filho, e aí o que foi que Deus te disse? Imagina um menino de 12 anos que foi criado por ele como se ele fosse filho de ele.
Imagina ele tendo que dar essa mensagem para ele. Pois é. E aí ele fala, não encubras nada, porque Deus vai te cobrar. Agora com os outros ele era beleza para impor a vontade de Deus, não é verdade? É incrível isso. Não me cobre nada, hein? Porque senão Deus vai te pegar. E na hora Samuel, ixi, Deus vai me pegar? Não. Peraí, ele pode me pegar para fazer o que quiser, mas assim, para me pegar, para mim, não quero não. Peraí que eu vou me submeter rapidinho à vontade de Deus. É o seguinte, olha, com todo respeito, mas Deus disse que teu tempo acabou. E já está vindo outro aí no teu lugar. Pensa, dá uma mensagem dessa. Foi isso que ele fez. E Eli, ao invés de ter um mínimo de resposta espiritual, ele já estava tão debilitado espiritualmente, e a nação, e isso representa a debilidade espiritual da nação, na minha opinião, ele já estava tão debilitado que ele nem tem aquele ânimo para chegar e responder, olha, eu vou orar a Deus, eu vou pedir para Deus reverter esse quadro, e vou clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da minha casa. Mas ele nem tem. Ele diz, que Deus faça aquilo que Ele bem lhe aprouver. O que eu posso fazer? Ele já não tem mais nem resposta, nem oração. Veja bem qual é o cenário da situação. É esse. Que os marmanjões velhos, eles não têm palavra de Deus para ministrar. Um menino de 12 anos tem. Veja que situação Israel está vivendo. Então a palavra de Deus nos mostra que esse é o cenário. Só que antes de Samuel nascer, teve a história de Ana. Porque para Samuel poder vir ao mundo e ser quem ele é, Ana teve que gerar. Mas você acha que os inimigos de nossas almas vão botar o tapete vermelho e vão dizer, passe e fique à vontade, quando Deus tem um propósito em nossas vidas? Você acha que esse filho da promessa vai nascer facinho, facinho? Você acha que quando Satanás desconfiar que Deus tem uma obra, que é Deus quem está movendo nesse projeto que está nascendo no seu coração, nesse filho, até mesmo o filho físico que ainda não nasceu, é Deus quem tem projeto, é Deus quem está impulsionando você a assumir essa área, a desenvolver essa história, a sonhar esse sonho? Você acha que a partir do momento que Satanás desconfia, ele vai dizer, deixa ele sonhar, qual é o problema que tem? Sonhar não custa nada? Não. Satanás ataca desde os sonhos, desde quando os sonhos se manifestam. Desde quando ele desconfia de que vem bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa, é ali, no nascedouro, que ele vai querer atacar. De preferência até antes do nascedor. É que nem aquele filme, Exterminador do Futuro. Manda o exterminador lá no futuro, lá atrás, para matar a mãe antes do filho nascer. Você sabe, né? Arnold Schwarzenegger, hasta la vista baby. Yes! É esse aí. Manda o exterminador do futuro para matar a mãe, porque aí o filho nem nasce. Foi isso que Satanás quis fazer na vida de quem? De Ana, porque ela tinha um grande fruto para gerar. Então a história começa dizendo sobre a vida de Samuel que Ana quase morre de desgosto, quase morre de amargura de alma, porque ela tinha um sonho. Esse sonho não era um sonho de um sonho qualquer. Esse sonho era a vocação divina na vida dela. A vocação de Deus na vida de Ana, o ministério de Ana era ser mãe de Samuel. Essa era a vocação ministerial dela. Essa era a vocação que Deus tinha para a vida dela. Não era um negócio assim de, eu vou botar mais um menino no mundo. Ou, eu tenho um sonho pessoal de ser mãe, que já é um negócio muito louvável. Não! Existia aqui o dedo de Deus nesse sonho, para um projeto ainda maior do que trazer à terra uma pessoa comum. Entendeu? Existia o dedo de Deus. Então Ana, ela vivia amargurada. Por quê? Porque você já sabe da história. Uma mulher estéril, na cultura do antigo Oriente Médio, ela era considerada reprovada por Deus. Nossa, Ana é até legal, né? Mas não tem filha, bichinha. É perna manca, ela, coitada. Não sei o que essa mulher faz por detrás da cortina, que Deus reprova ela, legal. Só que a esterilidade de Ana não era castigo de Deus. Não existiam culpados nessa história. Não era para achar culpado. Só que Penina achou que ela podia fazer disso um senhor cenário para incutir culpa no coração de Ana.
Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 1 de 1 Samuel, que Elcana, marido de Ana, tinha essas duas mulheres. Uma era Ana, a gente boa. A outra era Penina, a cobra. Penina, todas as vezes que eles iam para Siló, Elcana, pelo que a palavra de Deus nos mostra, os indícios que a gente retira daqui, era um cara bem de vida, era endinheirado. O camarada, quando ele ia sacrificar, ele sacrificava era boi, ele sacrificava era um negócio maior, então ele era um cara bem de vida. E logo, ele tinha duas esposas, ele tinha que ser endinheirado mesmo, não é verdade? Para ter duas, uma já custa caro, e tem que custar mesmo, mulher custa caro, duas então, ele era endinheirado. E todas as vezes que eles subiam para Siló, para sacrificar em Siló, a família tinha um costume, existia a cultura da época. Depois que eles sacrificavam, ainda em Siló, eles se assentavam à mesa para comer. Era costume que a família também comesse. Daquilo que o sacrifício envolvia também as cerimônias, o momento de comunhão que existia na mesa. E depois que eles sacrificavam ao Senhor, geralmente eles se assentavam à mesa para comer. O mesmo historiador, Flávio José, vai acrescentar a informação de que numa dessas vezes, um dia, Ana já vinha sendo maltratada pela cultura da época. Estéril, reprovada por Deus, não tem a unção de Deus. E aquilo já pesava no coração dela. Nossa, eu sei que eu não sou isso. Eu sei que Deus tem alguma coisa para mim. Eu sei que a minha vida não foi essa. Eu sei que Deus não me chamou para casar com a Elcana para que eu seja uma mulher estéril. Não é possível. Eu sonhei, não é possível, não é coisa da minha cabeça. E aquilo, a esperança demorada vai enfraquecendo o coração. Vai maltratando o coração. Aquilo foi pesando no coração de Ana. Porque Ana estava sendo confrontada na sua identidade espiritual. A vocação dela estava sendo confrontada, diminuída, rejeitada ou menosprezada todos os dias. Você não é digna disso. Era o que Satanás, através das pessoas em redor, estavam dizendo para Ana. Como é que é, Ana? Você quer gerar um filho? Você não é digna disso. Como é que é? Você quer gerar um varão para o Senhor? Você não é digno. Como é que é? É você que quer ocupar esse lugar aí? Você não é digno. Você não é digna. Era isso. E de repente, aquela voz do Espírito Santo que lateja lá dentro da nossa alma, estava ali tentando lutar na identidade de Ana para dizer, não, eu te separei, continuo acreditando que eu te separei. Só que as circunstâncias ao redor, desfavoráveis, eram muito grandes. E Ana começou a ficar amargurada de alma. Não é aquela mágoa que a gente sente daquela pessoa que deliberadamente nos ofendeu e disse assim, teu cabelo é feio. Não é essa mágoa. Que a gente nem tem que sentir mágoa nenhuma. Mas era uma mágoa por conta de uma situação pessoal de Ana. Talvez baseado na sua crença de que ela tinha uma vocação do Senhor. Talvez. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ela acreditava nisso. Ela tinha uma vocação. Ela sabia que ela não tinha se casado com Elcana só pelo casamento em si. Ela tinha algo, ela tinha um fruto para oferecer para Deus. Ela tinha algo para marcar a história da face da terra. Que fosse um fruto gerado do ventre dela. Ela tinha essa convicção, eu acredito. Mas a dor de ter os inimigos em redor o dia todo dizendo, você não é digna, você não é digna, você não é digna, fez ela adoecer na alma. Ela ficou com amargura de alma, ela ficou aflita. E José vai dizer que uma dessas vezes que eles subiram a Siló, um dia ela se assentou à mesa para comer, junto com seu marido, junto com a sua competidora, como diz 1 Samuel, junto com a sua competidora, diante dos filhos da competidora. E de repente, só de olhar os filhos, ela se sentiu triste. A pastora Ana era invejosa. Não era. Sabe quando você tem uma pessoa que você ama na sua vida e que essa pessoa parte? Sabe quando aquele pai que você teve, que foi o pai, de repente partiu, e um dia você vai lá no McDonald's e você vê um pai dando comida para os filhos, você vai se lembrar do seu pai e vai dizer, oh meu Deus, que saudade do meu pai. E aquilo vai fazer com que, de repente, o seu pai que foi para você, não para Deus, mas para você, ele partiu para a glória. De repente, eu estou aqui falando de uma história hipotética. Ele partiu para a glória num momento muito cedo, porque você sente que ainda tinha muito mais para aproveitar dele. E aquilo criou assim uma ferida que custa. O luto custa ser superado. Era mais ou menos isso que eu acredito que Ana sentia. Não era inveja de, oh meu Deus, olha essa mulher me libertando. Não, era um negócio assim. Oh Deus, e eu?
E eu, Deus, eu não acredito que eu vim nessa terra para não te dar os meus. Penina pode encher Elcana de filhos. O negócio é que eu quero dar um para ti. Eu acredito que esse era o pensamento de Ana. E Ana, quando ela começa a observar a Penina alimentando os filhos na mesa, onde ela tinha que ter comunhão com Penina e com Elcana, ela começa a chorar. E ela começa a sentir aquele peso. É como a lembrança da foto, daquilo que não existe mais em nossas vidas. Entendeu? Ela começa a chorar. E a palavra de Deus diz que a competidora, a Penina, ao invés de ter misericórdia, aí mesmo é que ela vai onde o calo mais aperta no sapato. Aí mesmo é que ela banca, sabe? Aquela mulher baixinha, aquele negócio de vem, filho! Nossa, eu tenho muitos meninos para dar de mamar. Sabe esse negócio bem diabólico, aquela risada de bruxa? Penina era essa aí. Penina era aquela que quando via Elcana, porque Elcana também, ele tinha o seu ponto positivo. Elcana vendo que Ana tinha essa dor, essa aflição, porque ela nunca gerou filho até então. Ele procurava amar Ana e atender as necessidades de Ana de todas as formas. Olha que marido. Olha que marido legal. Eu acho que Elcana podia ter feito mais. Ele podia ter colocado Penina no lugar dela. A mulher sempre espera isso, gente. Sempre. Quê? Aquela coisa estava em cima do meu marido e ele não disse nada. O marido pode cobrir de vez. Se ele não disser nadinha, a gente fica assim, poxa vida. Sabe? Eu acho, particularmente. Mas isso não tira o crédito de Elcana, porque ele era um marido legal. Todas as vezes que ele via a outra lá, dando xerique, meu filho, meu filho, meu filho, ele ia lá na mesa, diante da inimiga, ele dava porção dobrada para ela. Isso é honra dupla. É um negócio assim que Elcana está dizendo para Ana na frente da outra. Ana, essa daqui pode me encher de filho, mas o meu amor é seu. Essa daqui pode me dar todos os presentes da face da terra, mas eu amo é você. A minha aliança principal é com você. O que eu tenho guardado de melhor no meu coração é para você. Pensa no ódio que Penina devia sentir. E nessa brincadeira, Penina só engrossava o deboche. Ela só aumentava a carga de humilhação a qual ela tinha que fazer Ana ser sujeita. Ela debochava, ela tripudiava, ela não dava indireta, sabe? Aquela pessoa que, se fosse eu, bom, eu tenho condições. Mas para quem não tem dinheiro, eu acho que tinha que fazer menos do que isso, sabe? Quando a pessoa tem alguma coisa que de repente você ainda não tem, que a pessoa começa com as indiretinhas. Porque para ti talvez comprar ali naquele lugar, naquele bairrinho, naquele, sabe? Ou abrir aquela salinha dele. Agora, quando eu for abrir o meu, como eu tenho dinheiro, sabe? Você tem que fazer essa festinha assim. Como eu tenho dinheiro, eu vou fazer aquela festona, meu amigo. Era mais ou menos esse o nível que eu imagino. Entendeu? E Penina ficava até o ponto, diz a palavra de Deus, de tirar a Ana do sério. Ana se irritava. Mas sabe qual era a vantagem de Ana? É que Ana passou por todas essas humilhações. Ela passou por todas essas vergonhas. Ela passou por toda essa perseguição. E ela não deu uma resposta para a inimiga. Nesse mundo que a gente vive hoje, é difícil compreender isso. Porque nós somos criados neste mundo. Ganha a atenção quem é mais valentão para responder. Não é assim, ele me disse, mas eu digo é duas. Sabe esse negócio? Ganha o status de corajoso é quem tem a resposta na ponta da língua. É quem desafia a autoridade. E a vantagem de Ana foi exatamente o contrário disso. A vantagem de Ana foi perceber que, embora ela ainda não tivesse ouvido essa palavra nessa época, foi perceber que um dia, parece que Deus estava dizendo para ela, Ana, Paulo tem razão. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 17, não devolve o mal com o outro mal. E a Bíblia completa em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer dando humilhação para quem te humilhou. Não te deixes vencer dando menosprezo para quem te menosprezou. Não te deixes vencer
joelho, vence orando, vence buscando a face de Deus, porque aqueles que buscam ao Senhor vão encontrar a misericórdia desse Deus. Essa foi a vontade de Ana. A Bíblia, até onde nós percebemos, não mostra pra gente ela discutindo, batendo boca, e dizendo, olha aí, me provoca. Não tinha isso. E ela vai, e numa dessas viagens, ela chega em Siló. Penina está lá com aquela provocação constante, pensa. É aquilo que a palavra de Deus diz, é melhor morar num canto de águas furtadas, de coisa pouca, do que morar com uma mulher rixosa. Mas é um gotejar contínuo. Sabe aquele castigo chinês? Sabe aquela gotinha que fica pingando a noite inteira, que não te deixa dormir? É isso aí, é pior. A mulher rixosa é pior. E numa dessas viagens com a mulher rixosa, a palavra de Deus diz que eles chegam em Siló. Eucana oferece porção dobrada para Ana. Mais uma vez, como de costume, está lá a Penina provocando. Eucana tentando aqui mediar a situação. E Ana, de repente, ali, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Jesus, eu não aguento mais isso. E Penina, e Eucana tentando. Ana, está aqui, meu amor, porção dobrada para ti. Mas tem um negócio da mulher, ou do homem, que traz uma aflição de alma. Eu não digo aflição de alma, que é a raiz de amargura, não é essa. Entenda bem o que eu estou dizendo. É aquela aflição de alma por causa de um sonho que ainda não se realizou. E que vem de Deus e que não é seu. Sabe? E existe um negócio dessas pessoas assim, que foram rejeitadas a vida inteira. Que foram ridicularizadas a vida inteira. Que talvez foram esquecidas por aquelas pessoas que mais deveriam lembrá-las. Existe um negócio. Meu irmão, é aquilo que o pastor Giovanni me falando agora. Deus pode colocar a melhor pessoa do mundo do seu lado. Todo o seu amor não vai ser suficiente para suprir aquela brecha que está faltando ser preenchida na sua vida, que só pode ser preenchida por Deus. Olha, pode ter um carro do ano, pode ter um emprego mais, intergaláctico, o salário mais intergaláctico do universo. Não existe nada que vai preencher. Eucana era um marido muito bom. Eucana era um marido que honrava Ana na frente da inimiga. Mas nem isso preenchia, porque aquilo que tinha no coração de Ana, a ausência que tinha no coração de Ana, que faltava para ser preenchido, só Deus podia preencher. Por isso ela se assentava na mesa e não comia. A comida não tinha sabor. A comida não tinha atratividade. Não existia um momento de comunhão na mesa no qual ela pudesse se deleitar. Não existia um momento de comunhão na mesa. Era aquele negócio daqueles encontros de família que a gente vai porque tem que ir. Sabe? O parente diz, cobras e lagartos. E no dia do Natal, é Natal, viu? Todo mundo tem que estar lá junto. Passou o ano inteirinho brigando. Não, mas é Natal, é Natal. Aperta a mão do teu tio. Ele te humilhou, ele te maltratou. É Natal, é Natal. Olha, fala com teu irmão, fala com teu cunhado. Fala, viu? Fala porque é Natal, sabe? Mas não tem comunhão. O que tem fora daquele dia 25, 24 de dezembro, é afronta, é perseguição, é humilhação, é aquele negócio de você não vai dar em nada, é aquele negócio de você não serve para nada, é aquele negócio de fulano é o mais pobre daqui de casa. Aqui em casa, graças a Deus, todo mundo tomou rumo na vida, mas fulano, coitado, vive precisando do dinheiro de papai, sabe? O que tem o ano inteirinho é isso. Aí no dia do Natal, é Natal, senta aqui, vamos comer, entendeu? Era isso que eu não passava. E dói no nosso coração quando a gente tem que viver esses momentos sem resolver o problema. Ou coisa que dói. Para quem, anda na integridade com o Senhor, esse negócio de se assentar na mesa, fazendo de conta que nada aconteceu, ou um negocinho doído, gente. E Ana tinha que passar por isso. Não, fala com tua irmã, faz de conta que nada aconteceu, viu? Ela te ridicularizou, ela disse que teu filho é doente, ela disse que você nunca vai ter filho, mas fala porque aqui em casa a gente tem que viver de aparências. E Ana, aquilo pesava e doía no coração de Ana. Pelo que um dia ela não aguentou. Ela foi para a porta do templo e foi orar ao Senhor. E Ana estava com uma amargura de alma tão grande, que a palavra de Deus diz que ela ficou à porta do templo. Ela se prostrou diante do Senhor e ela começou a orar, creio eu, tão freneticamente. E ela chorava tanto, e ela regava tanto a porta do templo com as suas lágrimas, que as palavras não saíam em som audível, apenas os lábios se moviam, acredito eu, freneticamente. E ela dizia, meu Deus, aplaca a minha dor,
aplaca a minha solidão, aplaca o meu sofrimento, porque se o Senhor me der um filho varão, que é o sonho da minha vida, eu vou fazer o seguinte: ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Essa para mim foi uma oração que revelou aquilo que estava no coração de Ana. Ana tinha o entendimento de que aquilo que era dela era para servir a um propósito maior, era para ser consagrado a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, então a glória é para o nome dele. Ana tinha isso no coração dela, tanto que ela diz: meu Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entrar em aliança contigo de forma tal que eu não vou permitir que passe navalha na cabeça dele. Ou seja, o cabelo dele não vai ser cortado, ele vai atender alguns aspectos do voto de nazireado. Eu não vou permitir que passe navalha na cabeça dele. E eu vou consagrá-lo ao Senhor. E esse menino vai ser para te servir. A palavra de Deus diz que quando Ana está orando desse jeito, olha quem aparece, gente, na história de novo. Eli, aquele sacerdote que era fraco para corrigir os filhos, mas ele era voraz para corrigir os outros. Era fraco para manter a sua casa na linha. Mas ele tinha a mão pesada para dar a lição de moral nos outros. Esse sacerdote aparece de novo. E esse sacerdote, que com os de casa, ele sabe ter misericórdia, mas com os da rua, ele sabe pesar a mão. Ele olha a Ana de longe. Ele está sentado, encostado na coluna do templo, na coluna do tabernáculo. Ele olha a Ana de longe. Ana mexe os lábios e ele confunde Ana, ele julga a Ana. E mais uma vez, nem mesmo no momento de oração em que Ana está derramando a sua alma, Ana é perseguida pelo inimigo. E por quem? Por alguém que devia acolhê-la, o sacerdote. O sacerdote vai lá. Ele vai lá e chega e diz assim: mulher, tá doida? Embriagada uma hora dessa? Faz passar de ti esse vinho? Chispa daqui. Só falta tratar ela como uma cachorra. Aí sabe qual é a vantagem de Ana? Aquela que eu disse agora. Ana não revida o mal com o mal. Ana não é essa mulher de hoje em dia que tem necessidade de bater no peito e dizer: eu não guardo almoço para janta. Ana não é essa mulher. Ana é uma mulher humilde, que se submete à autoridade, que acredita que a resposta vem da boca do Senhor. Na hora que o sacerdote trata ela de forma indigna, ao invés de responder à altura, ela respeita a autoridade de um sacerdote, por mais que ele não fosse digno. Ela respeita e ela devolve para ele dizendo: meu Senhor, não tenho tua serva por uma filha de Belial. Eu não estou aqui orando, eu não estou aqui embriagado a essa hora do dia. O meu negócio é que eu estou derramando da tristeza da minha alma para o meu Deus. Quando ele percebe a besteira que ele fez, na mesma hora, ele diz para Ana, mulher, então que Deus, aí ele muda o tom. Ele diz: então que Deus te conceda o teu pedido. Vai em paz e que o Senhor atenda a tua alma. Aleluia. Sabe qual é a maravilha disso aqui? É que Ana, na hora que ela recebe, e esse é o presente que as pessoas que sabem respeitar Deus e sabem se submeter à autoridade de Deus e sabem e compreendem que a resposta certa vem de Deus. O segredo é que Ana, quando ela não bate boca com o sacerdote, o mesmo sacerdote que a julga é o que abençoa. E o mesmo sacerdote que abençoa é o que vai ter a palavra validada por Deus. Naquele momento, quando o sacerdote abençoa Ana, Ana recebe a palavra do sacerdote e diz a palavra de Deus que o seu semblante já não é mais triste. Antes de fazer gerar o fruto do ventre, Deus gerou fruto no coração de Ana. Antes de fazer gerar o filho na promessa, Deus tinha que sarar a terra do coração de Ana para que aquele fruto fosse poderoso. E diz a palavra de Deus que Eli, então, ele abençoa a Ana. E Ana, como não responde atrevidamente para ele, mas ela se submete e ela explica para ele. A palavra de Deus diz que aquela tristeza não existe mais. Aquela angústia não existe mais. Aquela dor da ausência não existe mais. O que entrou agora no coração de Ana foi a paz desse Deus que excede todo entendimento. Não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais angústia. Ana agora ela volta para casa e diz a palavra de Deus que ela come como ela nunca comia antes. E ela se deleita na mesa. Penina não importa mais. Ela teve um encontro com Deus. Deus tirou a raiz de amargura. Deus tirou a dor da rejeição. Deus tirou a dor da esterilidade. E quando ela está liberta da dor, quando a alma dela já não é mais refém, a palavra de Deus diz que ela vai agora aproveitar das outras bênçãos que Deus
ama. Porque até que Deus realize a bênção principal, Deus não deve nada para ninguém, gente. Ele vai mandando outras bênçãos. Só que a pessoa amargurada de alma, ela não consegue se satisfazer. Ela não consegue se regozijar. Agora, Ana vai viver aquela palavra que diz no Salmo 37. Deleita-te no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ana agora não está mais triste porque ela não tem um filho. Ela agora vai aproveitar as bênçãos que Deus já concedeu para ela. O que? Tem comida? Vou comer. O que? Meu marido é legal? Então eu vou amar esse homem, vou amar. Legal. Vem cá, marido, vamos nos entender aqui. E ela vai, ela começa a se relacionar com ele de uma forma que não antes, como nunca antes. Porque agora ela não está mais aficionada naquele negócio. Eu não tenho filho, eu não tenho filho, eu não tenho filho. Não. Agora ela vai viver a vida. Ela vai viver a vida abundante que Deus tinha para fazê-la viver. E ela vai, e ela come, e ela bebe, e ela se relaciona com o seu marido. E neste tempo em que o coração de Ana já é curado, Ana concebe Samuel. Aleluia. Depois de muita humilhação, depois de muito sofrimento, depois de muita dor, apenas quando Ana teve o seu coração liberto da dor, o seu ventre foi liberado para ter Samuel. E eu queria pedir que os músicos me ajudassem aqui, que viessem aqui, nós já estamos encerrando. E eu queria dizer, essa história todinha eu contei para você, nesta manhã. Porque tem pessoas aqui que têm sido rejeitadas a vida inteira. A vida inteira traídas por aqueles que mais deviam prezar a fidelidade. Tem pessoas aqui que viveram a vida inteira recebendo o bem que fizeram como o mal. Pessoas que foram rejeitadas onde quer que chegaram. No trabalho, em casa. Desde pequeno talvez a história seja assim. Chegava em casa, eu tenho que preparar, eu cheguei do colégio, eu sou o filho de rejeitado. Eu tenho que preparar minha própria comida. Mas os meus irmãos têm tudo na mão. Sempre ficava com as sobras. Sempre ficava com o resto. Sempre ficava por último. Sempre ficava com as piores tarefas. Sempre era esquecido ou esquecida. Sempre era aquele que nunca foi considerado. As pessoas olharam para o seu redor e diziam: esse aí vai ser o pastor, esse aí vai ser o juiz, esse aí vai ser o doutor, o médico, esse aí vai ser... Tem fulano de tal. Tem fulano de tal. Sempre sendo deixado para trás. Sempre sendo esquecida, sempre sendo humilhada. Às vezes esquecida. Ou talvez até mesmo odiada pela própria mãe. Mãe, gente, é um negócio que nunca devia dar errado, não é verdade? É um negócio que nunca devia ser fora do lugar. Que nunca devia desamparar. Mas até isso, esse mundo é tão perverso que até mãe doida tem. Mãe que persegue. Mãe que desampara o filho. Mãe que tenta matar o filho. Mãe que mata o filho. Mãe que abandona. Mães que queimam os pés dos filhos com pontas de cigarro. Mães que desejam mal para o filho. Eu conheço uma mãe que a gente não entende como é que essas coisas acontecem. E como isso marca negativamente o coração de uma pessoa que hoje é criança e amanhã vai ser um adulto refém da rejeição. Eu conheço uma mãe, eu atendo pessoas. Tem pessoas que me liberam aqui para eu contar alguns exemplos dela, desde que eu preserve o anonimato. Eu conheço mães que a filha única, estava se preparando para viajar de avião. A primeira vez na história dela. E a mãe, quando viu a filha toda alegre, a filha, diz essa senhora, nessa época essa senhora tinha por volta de 8 a 10 anos de idade. E a mãe viu a filha toda alegre, porque alguém, a família era humilde, e alguém, naquela época, passagem de avião era muito cara, alguém pagou uma passagem para a menina andar de avião e ir lá para outro estado. E ela ficou toda feliz, e ela brincava, e ela pulava, e ela brincava com as primas, com as irmãs, com os tios. E ela era filha única. E de repente a mãe dela, vendo aquela alegria dela, vira para ela e diz: ai, que idiota, tomara que o avião caia lá de cima.
Pode uma mãe dizer um negócio desse para uma filha, gente? Uma filha única? Pode? Pode uma mãe queimar os pés da sua filha única com ponta de cigarro? Pode? Pode uma mãe se voltar contra seus filhos? Pode um pai lançar a mão no seu próprio filho para abusar? Não pode? E como é que uma pessoa dessa cresce? Como é que uma pessoa dessa pode arriscar sonhar, acreditar e entender que não foi Deus quem humilhou, não foi Deus quem rejeitou, não foi Deus quem menosprezou? Isso é coisa do homem. Mas você tem que se lembrar que a palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele exalta aqueles que foram humilhados e Ele abate aqueles que se exaltam, porque o nosso Deus é aquele cuja palavra diz no Salmo 113: o nosso Senhor, Ele está sentado sobre o alto e sublime trono, e Ele se inclina sobre a terra para ver quem? O soberbo? Não, para ver os céus pequeninos. Do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo Ele ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, minha irmã, e para te dizer, meu irmão, vai ter resposta de Deus. Vai ter resposta de Deus na terra da tua aflição. Vai ter resposta de Deus na terra onde tu foste humilhado, na terra onde tu foste vilipendiado, na terra onde tu foste escarnecido, na terra e no lugar, ou na família, ou no trabalho, ou sei lá, naquela área onde você foi envergonhado, naquela área onde você foi envergonhado, naquela área onde você foi desamparado. Talvez até pai e mãe pode ter desamparado você, mas assim diz o Senhor sobre a sua vida: o meu pai e a minha mãe podem até me desamparar, mas o Senhor, todavia, sempre me acolherá. Vai ter resposta. Do Senhor pertence a vingança. Não se importe com as humilhações, não se importe com as perseguições. Não deixa isso descer como um remédio amargo para o teu coração. Acredita na palavra de Deus, acredita nas promessas de Deus, acredita nos sonhos de Deus. A geração de Eli vai cair, a geração de Eli vai passar, mas o Senhor tem um propósito na sua vida. A sua semente vai brotar, o seu fruto vai nascer, a palavra de Deus vai vingar, e todos vão saber que esse sonho não foi seu, mas ele nasceu no coração de Deus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Glória a Deus. Vai ter resposta. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que tiveram uma história triste dentro da sua casa, mas nesta manhã eu estou especialmente inclinado para orar por você que teve uma história difícil, uma história familiar difícil, uma história onde não teve apoio, não teve carinho, não teve acolhida, uma história conjugal onde não tem cumplicidade, não tem aliança, é só no papel. Quero orar por você que foi esquecido tantas vezes. Quero orar por você que foi deixada de lado tantas vezes. Quero orar por você que talvez, porque muito foi rejeitado, muito fica se relacionando aí com pessoas que até hoje se criou uma escravidão na sua mente tão grande, que até hoje parece que o padrão para você é esse normal, de fulano xingar, fulano tratar mal, fulano olhar com cara feio. Não é esse o padrão. Deus quer te libertar disso. Deus quer mudar a tua história nessa manhã. Deus está aqui dizendo para você: eu não te criei para isso. Eu não te criei para viver sendo esquecido. Eu não te criei para ter um ministério que vai ser apenas um coadjuvante da minha história. Eu não te criei para ter um ministério que vai ser apenas mais um, como o de Eli foi. Não foi para isso que eu te chamei. A casa de Eli recebeu a oportunidade do Senhor e Deus disse: a geração dele vai passar e quem sobrar vai viver pedindo oportunidade em ministério dos outros. Mas Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para viver ministerialmente, espiritualmente. Deus não te chamou para viver socialmente com o pires na mão, pedindo oportunidade. Você não foi chamado para isso. Você tem um Pai que é o responsável pela sua vida, é o responsável pela sua terra, e Ele também é o responsável tanto pela sua semente como por aquilo que você vai colher. Então Deus hoje Ele está dizendo para você o seguinte: meu filho, o fruto principal eu ainda não veio, mas a semente já está na sua mão. Lança essa semente, te agrada dessa semente, te aproxima dessa semente,
Valorize essa semente, porque o fruto vai brotar da semente e todos vão saber que você foi eleito de Deus para esse propósito que Ele te escolheu.